vamos avançar um pouquinho mais no estudo da subtração. Antes a gente trabalhou a ideia de tirar. Toda vez que a gente quer tirar uma quantidade da outra, a gente usa a operação da subtração. Agora a gente vai trabalhar mais 3 ideias que têm a ver com subtração, que é a ideia de completar quantidades, comparar quantidades e separar quantidades. Ideia de completar quantidades. Se eu estou lendo um livro que tem 125 páginas e te falo que já li 83 páginas, quantas páginas faltam para eu terminar de ler meu livro? Então aqui a gente usa subtração porque é uma ideia de completar. Quantas páginas faltam para eu completar minha leitura? Comparar quantidades. Se eu falo para vocês a minha idade e a idade da minha mãe e quero saber quantos anos minha mãe é mais velha do que eu vou fazer uma subtração. Então, toda vez que o problema perguntar a mais, a menos, qual é a diferença, e a gente vai usar comparar quantidades. É a ideia de comparar. Então, a gente usa subtração para resolver. E separar quantidades. Vamos supor que você tenha um pacote de balinhas e você precisa separar essas balinhas, separar uma quantidade para colocar num pote. Então, essa quantidade que você está pegando lá no saco de balinhas e está separando para colocar num pote, é a ideia de separar. Então, você vai pegar o total de balas do pacote, menos o que você separou. Então, aqui são mais 3 ideias que tem a ver com a subtração. Ideia de completar quantidades, comparar quantidades e separar quantidades. Agora eu vou fazer exemplos para vocês de problemas que estão envolvidos essas ideias. Nosso primeiro exemplo, a gente vai ler e vai procurar palavras que nos indicam qualquer ideia que está envolvida nesse problema. Se é completar, comparar ou separar. Júlio tem 359 reais. Quanto falta para ele poder comprar um televisor que custa 600 reais? Então, o Júlio, ele quer comprar um televisor que custa 600 reais e ele já tem 359. Perguntou para a gente quanto falta. Aqui, essa expressão dá a ideia de completar. O Júlio precisa completar 600 reais para comprar o televisor. Então, a ideia aqui envolvida é a ideia de completar. Então, agora nós vamos para o algoritmo. Nós vamos fazer 600 menos 359. Então, 0 menos 9. Não dá para eu tirar 9 aqui do zero. Então, eu vou pegar emprestado. Só que na dezena também está 0. Então, primeiro, a dezena vai pegar emprestado da centena. Na centena, a gente tem 6. Então, agora nós temos 5. Uma centena vale 10 dezenas. Mas a dezena vai emprestar para a unidade. Então, a dezena vai ficar com 9 e a unidade vai ficar com 10. Então, 10 menos 9, 1. 9 menos 5, 4. 5 menos 3, 2. Depois de efetuar o cálculo, nós vamos dar a resposta do problema. Então, perguntou, quanto falta para ele poder comprar um televisor que custa 600 reais? Então, falta para ele 241 reais. Então, está resolvendo o problema, lê o problema, identifica a ideia, faz o algoritmo e depois a resposta do problema. Uma outra forma que a gente poderia fazer o cálculo desse primeiro exemplo, que é o 600 menos 359, é usando decomposição. Como que eu faço? Eu vou pegar o meu valor aqui, 600, e vou decompor, vou tirar o 359. 359 é 300 mais 50 mais 9. Então, usando a decomposição para fazer a subtração, primeiro eu vou fazer 600 menos 300. Então, eu tenho 300. Tá, vou pegar o resultado e vou tirar agora 50. Então, 300 menos 50, 250. Pego o resultado, 250, menos, agora a gente vai tirar a unidade, menos 9. 250 menos 9, 241.
Aqui é uma outra forma da gente fazer uma subtração sem usar aquele algoritmo. A gente pode fazer a subtração também usando decomposição. Na hora de resolver, você pode usar o caminho que você acha melhor. Por exemplo, a gente tem uma partida de videogame. O Felipe marcou 1.278 pontos, o Jorge 2.188 e a Angélica 1.895 pontos. Aí a gente tem 3 perguntas para responder. Quantos pontos a Angélica fez a mais do que Felipe? Quantos pontos a Angélica fez a menos do que Jorge? E qual a diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe? Aqui a gente tem expressões que nos vão dar ideia se esse problema está envolvido a ideia de completar, comparar ou separar. Quando fala a mais do que, a menos do que e qual a diferença? Essas expressões aqui vão nos indicar que a ideia envolvida é a ideia de comparar quantidades. Então, vamos comparar primeiro a pontuação da Angélica com a pontuação do Felipe. A Angélica ela fez mais pontos do que o Felipe, mas quantos pontos a mais? Então, nós vamos fazer 1.895, que é a pontuação da Angélica, menos 1.278, que é a pontuação do Felipe. Então, 5 menos 8. Lembrando, se o número de cima é menor do que o de baixo, nós vamos pegar emprestado. O que empresta, eu tiro um dele. Então, aqui onde é 9 vai ficar 8. E o que pega emprestado, ele pega 10. Então, 5 mais 10, 15. 15, tiro 8, fico com 7. 8 menos 7, 1. 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. Então, a Angélica fez 617 pontos a mais do que Felipe. Respondemos a primeira pergunta. Agora, na nossa segunda pergunta, aqui eu esqueci de colocar, né, que é a ideia de comparar. A nossa segunda pergunta, quantos pontos a Angélica fez a menos do que Jorge? Jorge fez mais pontos do que a Angélica, mas quantos pontos a Angélica fez a menos do que ele? Então, nós vamos pegar a pontuação do Jorge, 2.188, menos a pontuação da Angélica, 1.895. Então, 8 menos 5, 3. 8 menos 9. Como o 8 é menor que o 9, nós vamos pegar emprestado na centena. Eu tenho uma centena, então eu vou ficar com 0. 8 mais 10, 18. 18, tiro 9, 9. 0 menos 8. 0 é menor que 8, a gente vai pegar emprestado. Então, aqui na unidade milhar vai ficar 1 e na centena 10. 10 menos 8, 2. 1 menos 1, 0. Então, quantos pontos a Angélica fez a menos do que Jorge? A Angélica fez 293 pontos a menos do que Jorge. E a última pergunta, qual a diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe? Então, para eu calcular essa diferença, eu tenho que primeiro identificar quem fez mais pontos, que foi o Jorge. Ele fez 2.188, menos a pontuação do Felipe, 1.278. Então, 8 menos 8, 0. 8 menos 7, 1. 1 menos 2, nós vamos pegar emprestado. Aqui na unidade milhar vai ficar 1 e na centena 11. 11 menos 2, 8. 11 menos 2, 9. E 1 menos 1, 0. Então, qual a diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe? A diferença é de 910 pontos. Vou parar um pouquinho, pôr as respostas para vocês e aí eu volto. Então, a resposta do nosso problema ficou o seguinte. A Angélica fez 617 pontos a mais do que Felipe e 293 a menos do que Jorge. E a diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe foi de 910 pontos. Então, aqui nós trabalhamos a ideia de comparar. Se o problema está te perguntando a mais, a menos, qual é a diferença, então a gente vai usar a subtração, porque a ideia envolvida é a de comparar quantidades. 3. A professora Juliana tem um pacote com 250 folhas de papel sulfite e vai separar 72 folhas para usar em uma aula do 6º ano. Quantas folhas vão sobrar? Aqui eu já destaquei a palavra separar. Essa ideia está indicando para a gente essa palavra está indicando a ideia envolvida no problema,
que é a ideia de separar. Então, aqui a professora vai pegar as 250 folhas dela, vai separar 72. E nós temos que descobrir quantas que vão sobrar. Então, vamos lá. 0 menos 2. O 0 é menor do que o 2. A gente vai pegar aqui na dezena. Eu tenho 5, vou emprestar só uma. Então, vai ficar com 4. Essa dezena vai lá para a unidade. Uma dezena vale 10 unidades. Então, 10 menos 2, 8. 4 menos 7. O 4 é menor do que o 7, então nós vamos pegar emprestado a centena. A centena tem 2, vai emprestar 1, então vai ficar com 1. E aqui a gente vai ficar com 14. 14 menos 7, 7. E vou descer 1 porque não tem nada para tirar dele aqui. Outra maneira que a gente pode fazer essa conta é usando a decomposição. 250 menos 72. Eu vou decompor o número 72, que é 70 mais 2. Só que eu posso decompor mais ainda. Eu posso escrever 70 como 50 menos 20, 50 mais 20 mais 2. Então, eu vou fazer 250 menos 50, o resultado menos 20 e o resultado menos 2. Então, vai ficar assim. 250 menos 50 é igual a 200. Aí eu faço 200 menos 20 é igual a 180. E 180 menos 2 é igual a 178. Então, eu resolvi o problema por dois caminhos diferentes. O primeiro usando o algoritmo e o segundo a decomposição. Agora, nós vamos responder. Quantas folhas vão sobrar? Então, vão sobrar 178 folhas. Bom, acabamos a explicação. Agora vocês vão fazer as atividades. Se tiver ficado com alguma dúvida na explicação, pode me chamar que eu tiro a dúvida. E na hora de fazer as atividades também. Precisando...